Muito boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindos a Dois Neurônios Incomodam, número 194, ou, se preferirem, Confraria do Condor, número 14. Hoje é quarta-feira de cinzas. Isso a gente vê pela cara de quarta-feira de cinzas. Mas está um dia lindo lá fora. Tá certo. Um dia lindo, de verão, bonito, etc. Bom, foi carnaval no Brasil. O resto do mundo estava fazendo coisas e trabalhando. E tem novidades aí, eu diria que são excelentes. Exatamente. Então, Pedrinho, vamos começar. E deixa eu começar isso aqui, porque isso é uma coisa que pouca gente vê, pouca gente sabe. Eu vi uma mulher falando na United Nations, na ONU, chamada Rawan Osmar. E o título do que ela estava, da palestra que ela fez lá, não foi uma palestra, foi mais um desabafo, né? E ela, o título era Israel não é o problema. Então, ela começa dizendo, eu sou meio síria, meio libanesa, né? E aí passou a enquadrar o pessoal todo da região lá. O nome dela é Rawan Osmar. Bom, então ela fala o seguinte, que o Hamas entregou mortos para Israel, essa senhora Shiri Bibas e dois filhos pequenos, Ariel e Kefir, que foram, que disseram que morreram lá, que eles foram presos e morreram. E que o forense, que eu não sei como é que diz em português o forense, que é o pessoal que faz análise de pós-mortem, né? Autópsia. Autópsia, exatamente. Os caras da autópsia verificaram que foram estrangulados até a morte, tá? Então ela começa assim. E aí ela segue dizendo, perguntem vocês ao Catar por que não prenderam os líderes que vivem e se refugiam em Doha e exigiram a entrega dos reféns. Então, Catar está envolvido com isso. Daí ela diz, perguntem também ao Irã por que mandam milhões e bilhões ao Hamas e ao Hezbollah em vez de cuidar da opressão e pobreza de seu próprio povo. Aí ela segue, perguntem ao Egito por que cobram aos palestinos milhares de dólares para saírem de Gaza. Perguntem à Jordânia por que se recusam a receber qualquer fugitivo de Gaza. Perguntem ao Líbano, em vez de discutir o rol político do Hezbollah, se não deveriam proibir o partido no país. Perguntem à Síria, e se o novo presidente da Síria for sincero, por que ele não libera o corpo de Eli Cohen, que é um cara que foi preso e está há 60 anos lá, né, há 6 décadas, e não entrega o corpo para que a mulher dele possa enterrá-lo antes de morrer. Então, diz que o Hamas abusa desses mortos, sejam eles árabes ou muçulmanos. Então, esculhambou dentro da ONU toda a retórica de Israel genocida, está acabando com a faixa de Gaza. Bom, dito isso, eu queria comentar com o Pedrinho aqui. Opa! Foi uma coisa interessante, né? Pela primeira vez, eu nunca tinha visto isso, um chefe de Estado, que é o Volodymyr Zelensky, foi recebido na Casa Branca com os repórteres presentes. Tinha um grupo de repórteres presentes. Normalmente, essas reuniões são a portas fechadas, os chefes de Estado e foi o esculhambo geral da nação. Então, eu acho que talvez, até um certo ponto, começou mais ou menos educado o negócio. E aí, o que acontece é que, bom, não vem contar a história para mim e para o Pedrinho, porque a gente sabe quem é o Zelensky, tá? A gente sabe. É que tem um monte de gente que não sabe, né? Então, é o seguinte, o cara, até onde eu sei, antes de contar a barbaridade, se é que vocês não viram, o cara tem uma casa, até onde se sabe, de 23 milhões de dólares na Flórida. O cara é dono de cassinos. O cara recebe mais de 1 milhão por mês. O cara já conseguiu matar mais de 1 milhão
de ucranianos nessa guerra estúpida. Aquele pedaço que a Rússia está querendo, que entrou e está querendo tirar dele, é um pedaço que sempre foi russo. O pessoal que habita lá é russo. Eu quero só dar uma dica para vocês. É o seguinte, aquilo tanto era Rússia que o primeiro-ministro da Rússia nos anos 60, que era o Nikita Khrushchev, era ucraniano. Então, se o primeiro-ministro da União Soviética, que chamava União Soviética, não era a Rússia, era ucraniano, aquilo claramente fazia parte da Rússia. E aí o que acontece é o seguinte, e eu já falei isso e vou voltar a falar quantas vezes for preciso. É como se a Rússia tinha que evitar, porque o Zelensky estava fazendo fusquinha, estava querendo se ligar à OTAN. Você tem a OTAN na fronteira da Rússia, aliás, uma curiosidade, a palavra Ucrânia significa em ucraniano fronteira. Então, a fronteira com a Rússia e os caras botarem o armamento da OTAN ali é a mesma coisa que era em Cuba, quando o Castro começou a querer botar foguete lá. Foguete nuclear para eventualmente atacar os Estados Unidos mais pertinho. É mais pertinho, porque ali você tem, se você bota as forças da OTAN na Ucrânia, você bombardeia Moscou com muita facilidade. Então os caras não iam deixar passar. E o Zelensky se aproveitou desse negócio e, bom, vamos voltar ao encontro. O encontro estava cheio de repórteres e, num determinado momento, que o Trump falou que não ia mais gastar os bilhões que o governo Biden gastou para fornecer armas, que também que não é trouxa, aquilo facilitou, deu dinheiro para burro, para a indústria armamentista americana, que ganhou com isso. Com isso, jogaram fora tudo que era velho, botaram na Ucrânia e fabricaram coisa nova de ponta. Claro. Então, isso foi um negócio para os Estados Unidos até que não foi ruim. Mas foram mandados bilhões para lá. E isso acabou. E eu vi, Pedrinho, para que você saiba, não sei se você viu. Não vi. Eu vi um gráfico onde, na guerra Rússia-Ucrânia, a participação de dinheiro da União Europeia era 51%. Ou seja, saúde. Obrigado. 51% do dinheiro que eles estão usando no esforço de guerra vem da União Europeia. 49% dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos sozinho é responsável pela metade, praticamente. Falta 1%. Pela metade. Quando os Estados Unidos tiram esse dinheiro, acabou a guerra. Porque não tem condição da União Europeia bancar esses outros 49% que faltam e não tem jeito, acabou. Então, na hora que o Trump fala que tem que acertar essa conta, ou seja, em terras raras, que eles querem fazer um acerto para explorar terras raras na Ucrânia, o Zelensky se põe assim, herói, e não, etc. E aí, para que o chefe de Estado, que é o Trump, não tenha que tomar uma atitude mais grosseira, ou faz o Vance, que acaba com o cara, solta os cachorros tudo em cima. Você está pensando o quê, cara? Vocês não têm condição de continuar essa guerra, nós vamos tirar o dinheiro até acaba, acerta isso aqui, vamos acabar com essa brincadeira. Chega de viadagem, para falar a verdade. Tá? Só faltou a viadagem. Perdeu o mané. Só faltou dizer perdeu o mané. Mas daí o Trump disse, porque daí o Trump olhou para o cara e disse assim, você não tem as cartas. Ou seja, você não pode blefar porque você não tem carta. Você não tem carta, cara. Acabou. Ou você aceita isso ou morre. Exatamente. Sabe? E aí, a partir daí, parece que a coisa... Bom, isso na frente dos fotógrafos do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Quer dizer, foi uma armadilha, realmente. Né? Pegaram o cara de calça curta.
Bom, tanto pegaram... Aliás, de calça curta e vestido como quem vai tomar café na esquina. Pois é. Que é uma afronta ao outro chefe de Estado que estava vestido de traje de serviço. Mas ele faz isso para ser assim uma espécie de revolucionário. Ele um fã terrível. Em francês é tudo mais... Isso, ele está com roupa de guerra, ele não tem tempo para botar uma roupa decente. Não, então ele vai para lá, é tipo Fidel Castro, faz o gênero. Esse cara é um genocida, ele botou o país num beco sem saída. Morreram 1 milhão de ucranianos. 1 milhão de ucranianos. Isso é genocídio. Tá? E, por outro lado, parece que morreram a metade, 500 mil russos, alguma coisa assim. A coisa está perdida. Tá? E não adianta ficar falando que... Não vem com essa de que a gente é a favor da Rússia. Não tem questão de ser a favor da Rússia, é uma questão de equilíbrio. É uma questão de ajeitar as coisas, porque... O mundo não pode mais continuar com esse tipo de brincadeira, porque chegou um momento que o Trump disse: você está querendo a Terceira Guerra Mundial. E Exatamente. O cara é louco. Por quê? Porque os países ocidentais, principalmente da Europa Ocidental, descumpriram um acordo feito lá atrás de que a NATO não avançaria mais nem 1 milímetro em cima das fronteiras da Rússia. Aí botaram dentro da OTAN, que é a NATO, botaram a Polônia, Finlândia, foram colocando, foram cercando a Rússia. Exatamente. Então, isso está descumprido há muito tempo. Muito tempo. Então, os países bálticos todos. Então, não é uma questão de gostar do Putin ou desgostar do Putin. A verdade é que sem o Putin, a gente estaria ferrado e talvez, nem o Trump teria ganho as eleições nos Estados Unidos, porque a ideia era aqueles canalhas todos da nova ordem mundial, do pessoal lá do Klaus Schwab, aqueles bonzinhos. Esses caras, o que brecou eles foi essa guerra da Ucrânia. O que parou. Um deles teria dito, na época, perdão da grosseria, cagou com os nossos planos. Tá? Exatamente. Então, é isso. Então, o cara foi mais ou menos pedido para se retirar, tipo, a porta da saída... A serventia da casa. E botaram ele para fora. E no dia seguinte ele já achou melhor voltar atrás e disse, vamos acertar. Eu só não sei, e eu peço perdão, porque com a história do Carnaval e outros quitais que aconteceram aí durante esses dias, eu fiquei meio afastado e não consegui ver na sua totalidade o discurso do Trump no State of Union. A parte que eu vi, eu vou citar para vocês. Eu não vi ele provavelmente, foi 1 hora e pouco esse discurso. Eu consegui ver um pouco mais de meia hora. Não consegui ver até o fim. Talvez ele tenha falado alguma coisa e vai ficar faltando aqui sobre essa questão. Deve ter falado, com certeza. Mas até onde eu vi foi suficiente para contar para vocês o que eu vi e o que a gente pode pensar a respeito disso. Uma das coisas que ele disse lá no discurso... Bom, primeiro vamos dar o cenário. O cenário é o seguinte, o Congresso estava olhando como se fosse o Trump, do pódio. Atrás dele estava o Vance, o presidente do Congresso. E ele estava no pódio. E na frente dele estava mais ou menos dividido, do lado esquerdo, só republicanos, e do lado direito, a maioria democrata, a totalidade. O cara foi aplaudido em pé inúmeras vezes. Até lembrei daquela questão da igreja, quando você vai, que o padre diz, levanta, senta, levanta. Eu lembro... Põe o paletó, tira o paletó, anúncio do tergal. No fim do dia você está todo amarrotado, a menos que esteja usando o tergal. Então, é a história da igreja. Então, cada coisa que ele falava, o pessoal republicano levantava, aplaudia em pé. O único momento que eu vi que, na geral, o público inteiro levantou e aplaudiu, foi quando ele citou a primeira-dama. Ele citou a primeira-dama e todo mundo, até por educação, aplaudiu em pé a primeira-dama, que merece. Diga-se de passagem, não é como outras que a gente conhece por aí. Bom... A senhora do Galinácio. A senhora do Galinácio. Pois é, por exemplo, só para citar um exemplo. Aí, ele citou coisas assim. A primeira coisa que chama atenção, ele diz assim, em 6 semanas, que é o tempo que ele tem de governo, fizemos mais que a maioria das administrações conseguiram em 4 anos.
Exatamente. O que é verdade, até para mim que estou fora. Porque só pelo que eu vejo que o cara já fez, eu digo, é verdade. Tá. O mau humor do lado direito, lá dos democratas, nego com plaquinha escrito falso, nego com plaquinha escrita dizendo assim, Elon Musk rouba. Isso faz parte de uma desconstrução que eles querem fazer, como uma tática conhecida das esquerdas. Acuse-os daquilo que você faz. Exatamente. E chame-os daquilo que você é. Exatamente. Então, mas uma coisa impagável, uma coisa assim que não tem preço, que aconteceu é o seguinte, a Nancy Pelosi estava lá. Ela ruminava, ela mastigava assim, estava com uma raiva, eu fiquei pensando, ela deve estar pensando por que aquele F da P que deu o tiro no cara não acertou. Aquele desgraçado pegou só na orelha. Porque ela ruminava, ela estava, parecia que ela tinha um pepino enfiado naquele lugar, sabe? Ela estava segurando uma bengala na mão, ela estava wicked, ela estava uma feiticeira velha, escrota, sabe? E estava furiosa. Bom, aí, outra coisa que ele disse que eu separei aqui para vocês, o American Dream está de volta mais forte do que nunca. Também acredito. Tá? Aí ele diz que esses 6 meses de governo já mostram que esse governo foi o melhor governo de todos os tempos. 6 meses? Não, 6 semanas. 6 semanas, perdão, falei 6 meses. Falei errado, 6 semanas. Foi o melhor governo de todos os tempos. E o segundo lugar, isso baseado em pesquisa, tá, de opinião pública. E o segundo lugar, tem a honra de dizer que foi o governo de George Washington, o founding father. Exatamente. Né? Bom, aí ele disse que o Joe Biden foi o pior presidente da história dos Estados Unidos. Também é bom para fixar. Por isso que ele era chamado de água de bidê. Água de chuca. Bom, aí ele conclamou que todos os servidores do Estado voltem a trabalhar presencial. Quem não voltar será demitido direto. Fora que o novo organismo que o governo Trump criou, o DOGE, do qual o titular é o Elon Musk, já descobriu que existem centenas ou milhares de pessoas com mais de 100 anos de idade recebendo salários do governo americano. Milhões. Eu vou chegar aí. Aí ele fala, acabei nessas 6 semanas com a agenda woke no governo. Isso aí. Acabou a história. Aí ele completou, as pessoas devem ser contratadas por mérito, não por gênero ou cor. Isso aí. Aí ele segue, só existem 2 gêneros, homem e mulher. Tá certo. Também acabou. Aí uma ordem executiva que ele assinou proibindo que homens disputem esportes categoria feminina. Exato. Acabou a moleza. O cara que é ruim, vai lá e fica campeão daquele sujeito na Olimpíada, que era um homem, né, transvestido de mulher, que bateu no rosto de uma pugilista italiana até a moça ficar praticamente deformada. Exatamente. É isso aí. Bom, enfim. Aí a Nancy Pelosi com cara de bunda... aí gente saindo do auditório ali do Congresso com as camisetas que diziam resiste, não resistiram, foram embora, vazaram, não resistiram. Exatamente. Ele disse que também declarou logo no primeiro dia de governo emergência energética. E daí ele criou um programa com gente especializada, auxiliado pelo Elon Musk, que ele chama de Drill Baby Drill. Ou seja, não vai faltar mais energia no país porque nós vamos perfurar posto de petróleo onde quiser. No Brasil, no país inteiro, exatamente. E aí, como você falou, ele criou o DOGE, mostrou o Elon Musk, que foi aplaudido. Teve uma coisa interessante antes disso. Foi aplaudido por metade e a outra metade ficou com cara de bunda, mas não tem importância. Aí, antes disso, um escroto
Antes, no começo, quando ele começou a falar, um escroto levantou com a bengala apontando para ele, dizendo impropérios. Claro que o escroto tinha a típica barbinha leninista, tinha o cabelinho preso aqui atrás com o rabinho de cavalo, quer dizer, o prototipo do hipster. Do hipster. Não é nem hipster, é o prototipo do cara de esquerda, um cara velho, com bengala, apontando, gritando. Estava apontando, gritando, o chefe dos serviços lá, da segurança. O presidente da sessão lá, que é o presidente do Congresso, deve ser. Aí o cara disse assim, o senhor sente e se comporte, eu chamo o segurança. O cara continuou em pé, os seguranças vieram e levaram ele embora. Claro. É assim. Levaram numa boa. Aí criou o Dodge, né? E daí aconteceu o seguinte, um organismo chamado HHS, dois HHS, gastou, ele começou a dar números que eu já dei em programas anteriores. 22 milhões com casa grátis para aliens ilegais, casas e carros. Quer dizer, o cara era um alien ilegal, alien é um estrangeiro ilegal, entrado, provavelmente mexicano, entrado. No país tinha um programa lá que dava casa grátis e carro grátis para os caras. Ótimo, 22 bilhões. 40 milhões para aprovar inclusão social e econômica de sedentários. Ele até se perguntou, eu não sei o que é isso. Para mim, sedentário é o cara que não sai de casa, não sai do sofá, não fica vendo televisão. Então tem, 40 milhões para aprovar uma integração, uma inclusão dos sedentários. Tá bom. 45 milhões de dólares para a diversidade em Burma. E aí vai aquela lista. Burma agora chama Myanmar, só para fazer uma atualização geográfica. Burma, mudando uma letra, vira bunda. Certo. Aí ele começa a falar e aí ele cita o Bob Kennedy, que estava na plateia. A fraude no seguro social. Aí vem aquilo que o Pedrinho falou. Tem pessoas... Com mais de mais de um milhão de pessoas entre 100 e 190 anos recebendo o seguro social. 3,7 milhões de pessoas de 120 a 129 anos. Aqui é o seguinte, tem milhões de pessoas recebendo de 100 a 190 anos. Aí ele começa a especificar por idade. Por faixa. 3,7 milhões de pessoas de 120 a 129 anos. 3,5 milhões de 140 a 149 anos. 100.300 pessoas de 160 anos a 200 anos. Uma pessoa de 360 anos. Beleza. Esse daí nasceu antes da independência dos Estados Unidos. Exatamente. Tá certo. Aí ele continua falando sobre a indústria americana, os investimentos na indústria. E ele diz que vai diminuir barbaramente o imposto sobre automóveis, desde que sejam americanos, que já tem várias fábricas voltando à atividade nos Estados Unidos e que se comprar carro americano vai ter uma série de vantagens. Exatamente. Então, isso aí afeta diretamente os amigos lá de olhinho puxado. Exatamente. Bom, e aí... Acho que convém, eu anotei aqui, eu queria falar de algumas curiosidades, porque, é claro, no fim de semana teve o Oscar, né? O Pedrinho não tem televisão, ele não vê o Oscar. Imagina, quanto é para não ter. Só tive enquanto tive mulher. Saiu a mulher, saiu a televisão. Pois é, eu acho que pois é. Por isso que tem o ditado, se você quiser mudar o mundo, mude enquanto você é solteiro, porque depois você não vai nem mudar de canal. É verdade. Bom, então vamos lá, vamos para o Oscar. Eu vi o Oscar, então eu queria comentar com vocês. Bom, primeiro que eu vi um meme, que é um meme que até precisa ser explicado, porque eu vi alguém brincar com esse meme e percebi que ninguém entendeu nada. Exatamente. É o seguinte, vamos começar do seguinte. Aquele moleque, o Salles, é um cara
Bilhardário. Não, é quaquilionário, como o tio Patinhas. Quaquilionário. Então deu para ele comprar essa estatueta para botar lá no. Mas só para o filme dele. Para o filme dele. Claro. Aí isso não interessava para a esquerdalha. A esquerdalha queria que aquela bocuda ganhasse o prêmio, porque a bocuda é assim com a mulher do Galinácio. Com a Janja. Porque a bocuda, eu já vi ela falando que ela foi convidada por aquela primeira-dama maravilhosa para visitar a ONU, uma coisa que me ofendeu profundamente, porque uma idiota daquelas ir visitar a ONU... Bom, primeiro que a ONU é o reduto da esquerdalha mundial, claro. Né? E aí ser convidada pela mulher do Galinácio para ir lá, está dentro do esquema. Mas o que a esquerda queria é que ela ganhasse. Aí surge um meme, ela não ganhou. Ganhou a menina, e a história do filme da menina é o seguinte, a menina era uma menina do job, como dizem agora, né? De uma boate, etc. Conhece um filho de um oligarca russo e ele se apaixona por ela e casa. O nome do filme é o nome da menina do filme, a personagem. É a Nora. Bom, aí alguém teve a brilhante ideia e postou assim, como a mãe, a Fernanda Montenegro, mãe da Fernanda Torres, não ganhou o Oscar também com o Central do Brasil, que também ficou pendurado, eles fizeram um meme assim, não ganhou a mãe, não ganhou a filha, ganhou a Nora. Aí, é claro, é um trocadilho do Carilho, né, com o nome da menina do filme, mas teve gente que não entendeu, achou que era a Nora, né, ganhou a Nora, mas não existe a Nora, que ganhou a Nora é o nome do filme, tá explicado. Tá, mas o meme é brilhante, tá? E, assim, coisas que não tem preço para gente que tem 2 neurônios, né? Exatamente. É como o cartão Mastercard. Tem coisas que o cartão compra, outras não tem preço. Não tem preço. É ver a cara da garota lá, assim, na hora que saiu o prêmio. Isso não tem preço. Porque é o seguinte, ela tinha certeza que ia ganhar. Aí tem coisas que eu vi na televisão. Enquanto isso, porque eu estava na minha casa de campo, e na minha casa de campo, infelizmente, não é nem infelizmente, eu resolvi não colocar esses canais pagos, porque não vale a pena, porque eu só vou no fim de semana para lá. Então, pagar uma nota para ver de vez em quando, quase nunca vejo os canais, só vejo quando estou em São Paulo. Então, eu tive que assistir pela Globo. Tá uma torcida descarada, a Fernandinha, ela vai ganhar, sim, ela vai ganhar, olha a carinha dela, ela vai ganhar, etc. Daí, vamos mostrar o Rio de Janeiro como é que tá. Como era carnaval, isso foi durante o carnaval, tinha gente pra cacete na rua, tá? E essa gente, no meio dessa gente pra cacete, eles filmavam, os caras estavam pulando lá, etc. Ah, torcida pra Fernandinha. E eu fico pensando o seguinte, o brasileiro fica torcendo pra essas merdas e não torce pra tirar esses canalhas do governo e nem sai pra rua pra fazer alguma coisa. Pro carnaval sai. Eu vi milhões de pessoas na rua cantando porcaria, porque é carnaval. Tá? Agora, para tirar os canalhas, está todo mundo cansado. Bom, isso nem com a Saturnália. Nem com a Saturnália. Aí é o seguinte. Aí vamos ver como está a torcida pela Fernandinha em Minas Gerais. Tinha um bando de cara atrás do repórter, tudo com máscara, com a cara da cretina, para dizer o mínimo, né? Com cara da cretina. E quando a Câmara abriu, eles começaram a pular, fazer o L e gritar, sem anistia, sem anistia. Tá claro para você, cara pálida, o que está acontecendo? Para mim tá. Tá certo. Eu acho que não precisa mais nada. Agora, tudo isso daí é decorrência de um absurdo que começou quando tiraram um sujeito condenado em 3 instâncias, unanimemente, por 9 juízes diferentes, para botá-lo... Teve alguns que aumentaram a pena, inclusive. Exatamente, tá certo. Para botá-lo na presidência da República. Então, essas coisas eu não discuto mais nada, porque daí é tudo em razão de, ou em decorrência de. Então, não adianta você ficar chafurdando na lama. Como o carro americano dos anos 50 entrava numa poça de lama, a roda girava em falso, não saía do lugar. Então, vamos falar de outros assuntos.
se você me permitir só fazer uma sugestão, vamos nos preparar para a próxima quaresma, tá certo? Porque nesse ano a moda vai ser o Judas careca. Isso. Exatamente. Vamos malhar o Judas careca. Exatamente. Então, Pedrinho, eu só tenho que continuar aqui porque eu quero ter mais coisas. Eu quero falar de mais coisas sobre o Oscar. Como aquilo ali é um bando, eles estão à beira da morte, porque o Hollywood está na mira do laranja, tá? Porque ali é só bandido, tá? E desses bandidos tem alguns mais bandidos que outros. Então, por exemplo, Robert De Niro, que é um canalha, eu não vou discutir se ele é bom ou mau ator. Eu não vejo mais filme do cara de sacanagem, quer dizer, não vou ver porque eu quero que ele sifo, entendeu? Para dizer o mínimo. O cara teve a cara de pau de lá no Oscar mandar o Laranjão sifo. Assim, a mesma gentileza que a gente já fez com o Elon Musk, a mesma, lá. E foi aplaudido em pé pela gentalha que estava no auditório, tá? Para vocês verem o nível das pessoas, porque eles estão vendo que vão morrer. A Whoopi Goldberg, que é uma escrota, para dizer o mínimo, que tem um programa de televisão escrotésimo, e a Oprah Winfrey, estavam as duas apresentando, você não viu, mas eu acho que você viu algum pedaço em algum lugar. É que eu vejo os comentários. Ela e a Oprah Winfrey, que é uma canalha fantástica, que planta abacaxi no Havaí, isso tem umas loucuras que é para disfarçar o que está acontecendo. Aí, as duas que não vão suportar 4 anos querem ir embora dos Estados Unidos. Por falta de bye. Vão para o inferno. Já vão tarde. Isso porque não saiu ainda a lista daquele show muito bonzinho, Epstein. Saiu, Pedro. Saiu? Tá vendo? Eu estou desinformado. Mas já saiu o seguinte, umas coisas assim, saiu com os nomes dos caras todos riscados em preto. Por enquanto, porque eu tenho certeza que o Musk ainda vai dar essa alegria para a gente. Ele vai soltar os nomes dos caras, porque isso foi do governo, isso não foi do Musk. Saiu uma lista que foi entregue aos repórteres com os nomes riscados em preto. Né? Então, mas vai sair. Vai sair e vai pegar essa gentalha toda, porque o De Niro é um que está metido nisso e tem... puta. Parece que até o filho daquela falecida senhora velhinha que morava na Pérfida Albion também consta lá. Sim. Exatamente. A Pérfida Albion. Pedrinho é ótimo. Precisa saber. A Pérfida Albion. Entre no Google, pergunte o que é a Pérfida Albion. Tá certo. Bom, o filho dela está metido também. Que era amigo, era assim, era carne e unha. Exatamente. Bom, isso vai vazar tudo. E esse pessoal está pululando. Tentaram botar fogo em Los Angeles para tentar se queimar arquivo em várias mansões, de certo, com algumas instalações privilegiadas de espremer tomatinho. Exatamente. E eu vou dizer uma coisa, Pedrinho. Eles trouxeram de cara de pau para fazer uma homenagem para os bombeiros de Los Angeles. Maior cara de pau, porque a prefeita de Los Angeles, a canalha, não deu verba para os bombeiros e não tinha água nos extintores propositadamente para queimar aquela porra toda. Exatamente. Queima de arquivo, literalmente. Queima de arquivo, literalmente. Bom, isso aí. E aí, eu acho que a gente tem que começar a falar de algumas coisas até aqui. Bom, depois, claro, teve entrevista com o Salles, teve entrevista com a Pilantra, com o Celton Mello. Exatamente. Acho que é o Celton Mello que trabalha lá. Ninguém lembra de contar a verdade de quem era esse Paiva. Será parente daquele Miné Paiva também? Uma melancia de alto rango? Não sei, não tenho certeza. Não sei. Mas o filho dele é o escritor, o Rubens Paiva, Marcelo Rubens Paiva, que escreveu o livro e, é claro, defendeu a memória do pai. Esse é menos canalha, como dizem os outros. Mas ele era pequeno na época e o pai era um cara que bancava o Lamarca. Coisa leve. Matou várias pessoas a sangue frio. Eu não sei se o pai matou pessoas. O Lamarca, sim. Agora, o Paiva, existem indícios de que ele foi
embora ele tenha sido preso pelo exército, parece que ele foi justiçado pela própria turma dele, mas não tenho certeza disso. Tá? Mas, seja como for, o cara não era gente boa. Tá? O cara estava metido no que tinha de pior na época no país. Ele lavava dinheiro para os caras, ele apoiava toda essa gentalha, e ele estava querendo transformar o Brasil num país comunista, que agora corremos o risco novamente, porque a justiça do país, a mais alta justiça do país, é tudo da esquerda. Tem um que diz que tem orgulho de ser comunista. Tem um deles. E o Nove Dedos diz que ele teve orgulho de nomear o primeiro comunista. Exatamente. E aí, para complementar, uma notícia assim, mais ou menos de última hora, parece que ele cogita transformar o Boulos em ministro. O Carniça transformar o Boulos em ministro. Isso, assim, seria a cereja do Boulos. A cereja do Boulos. A cereja do Boulos. Você viu que estou aprendendo contigo. Opa, que beleza, né? Muita honra para um pobre marquês. Que é isso. Aí é o seguinte, tá tudo... Bom, é o seguinte, vamos lá para o que interessa aqui do nosso pedaço. O nosso pedaço é o seguinte, cada dia mais está na beira de a gente se libertar dessa canalice toda. Cada dia mais. Tá certo. Porque é o seguinte, os caras estão se enrolando de uma maneira, tem a tal da lei Leminski, sei lá o que cacete. Magnitsky, parece. Magnitsky, eu não sei. Não sei o nome da lei. Mas essa lei é uma lei legal, porque é o seguinte, essa lei permite aos Estados Unidos bloquear as contas do cidadão, não só no país do cidadão, como ao redor do mundo. Então, ao redor do mundo, Sua Excelência o ovo vai ficar, no máximo, como diz o Pedrinho, retirando o salário no caixa. Na boca do caixa. Na boca do caixa. Aí ficar sem nada. Já apareceu uma lista aí das propriedades do cara que a gente começa a pensar assim. Então, engraçado, né? Duas coisas que eu queria falar antes que o programa acabe. Um recado para o Salles. Ô Salles, uma ideia para um filme para você. Você fez o filme Ainda Estou Aqui. Faz um filme Não Estou Mais Aqui. E conta a história do Clesão, que não está mais aqui. Parece que morreram mais dois lá. Ao todo parece que já são 4 mortos na Papuda. Porque o Clesão deixou família, filhos, etc. tal, morto por esses canalhas. Exatamente. Que são piores do que o Exército foi em 64 e 64. Dizem que foi, tá certo? Porque você não consegue dominar todos os boçais que são seus subordinados ou admiradores. Então, algum vai fazer uma besteira e vai cair na sua conta. Claro, puxa saco. Exatamente. Eu já contei aqui, não vou contar de novo, a história dos degolados do Chile. Tá? A conta cai para o Pinochet, são os idiotas lá embaixo que fazem a merda. E eu penso assim, o Pinochet deve ter acordado e dito, fizeram outra merda, que é o que eu vou fazer. Exatamente. Porque tem uns puxa-saco que você fala assim, olha, vai lá e conversa com o cara, fala para ele não fazer mais isso. E o cara, para ser legal, vai lá e mata o cara. É isso aí. Entendeu? Então é isso. Então, por exemplo, faz o filme, Salles, Eu Não Estou Mais Aqui. Clesão, a história do Clesão que deixou a família também. E não é comunista, é um cara que estava lutando pela liberdade de expressão. E os caras estão querendo aqui tirar nosso último resquício de liberdade de expressão na internet, com os artigos que eles querem aprovar. Não vão conseguir, está aqui um aviso para vocês, vocês não vão conseguir. E o último ato dos acelerados vai ser tentar aprender o mito. Isso eu acho que eles não têm coragem, porque aí eles vão ser linchados. Eles nunca viram filme de cowboy quando tem estouro da boiada. Na hora que estoura a boiada, ninguém tem cerca, nem coisa nenhuma. E eles estão brincando com fogo. Então quem avisa, amigo comprem luvas de amianto, cuecas de amianto, etc. Porque vai pegar fogo. Vai pegar fogo, tá certo. Tá? E esse, como disse no programa passado, essa denúncia contra o mito é cheia de supositórios. Ou seja, exatamente. supomos que prova não tem nenhuma. Então, não tentem, porque vai dar ruim. Exatamente. Sabe? A paciência tem limite. Além do que, todo o processo é ilegal.
porque o mito não tem mais foro privilegiado. Então, alguma ação contra ele tinha Supremo começar no juiz natural dele. Né? Primeira instância. Primeira instância. Porque senão o cara veste todas as casacas de vítima, réu, promotor, juiz. Sim, mas ele já está fazendo delegado. Isso faz tempo, Pedro. Claro que está fazendo. Está fazendo faz tempo, e é o seguinte: o povo vai aguentando, porque a água não chegou na porta. Mas a água que vai chegar na porta chama-se Jair Bolsonaro. Na hora que pegar o cara, porque esse cara não é nada, quando você pergunta fora do Brasil... quais são os heróis nacionais? É Pelé, Ayrton Senna e Jair Bolsonaro. Exatamente. Então, sabe, vocês estão mexendo com um ícone nacional. Como diria o Chico Anísio, um símbolo. Um símbolo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Pedrinho. O cara, ele já ultrapassou o limite de ser humano. Ele já passou a ser uma lenda. Ele é uma lenda. É uma lenda viva. Uma lenda viva. E graças ao Adélio que errou o bote. Aliás, outro filme aí pro Salles, né? Quem mandou o Adélio esfaquear o mito? Porque estão tentando matar o Adélio, porque é engraçado. Agora tem equipe médica para dizer que o Adélio está curado, então ele pode ser solto. É para matar. É claro, pôs o pé na rua, morre. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. É engraçado. Os caras pegam o telefone do Bolsonaro. Bom, tem outra coisa, tem aquele tal, temos que acabar o programa, tem que falar isso antes. Aquele tal de Shor, da Polícia Federal, só parece, não tenho certeza, parece que ele foi o cara que foi aos Estados Unidos e mexeu no negócio lá. Ele entrou como se fosse o Felipe Martins. Ele fajutou o documento do Felipe Martins, entrou como sendo o Felipe Martins. Isso. Parece que foi isso que aconteceu. Então esse Shor tem que ser caçado. Exatamente. Tem que ser caçado. Com C cedilha ou com 2 S? Tem que ser caçado com C cedilha. Exatamente. Tem que ser caçado com C questão cedilha. de português, assim, para que os senhores saibam, nós temos que zelar pela última flor do laço em culto e bela, que é um tempo, esplendor e sepultura. Pedrinho, só para finalizar uma pérola. Eu não costumo responder a nenhum xingamento, nenhuma discussão. Eu não discuto na internet. Eu não tenho tempo para isso. Aí eu vi uma imbecilidade total, um cara defendendo o Freire, o general. Um cara defendendo o Freire, dizendo que graças a ele temos democracia, etc. Eu não aguentei. E estava tudo errado, um português maldito, tudo mal escrito. Tá? Nível Dilma. Nível Dilma. Aí eu peguei e escrevi, disse assim, olha, antes de você dar um palpite errado, você primeiro aprenda o português. Exatamente. E foi só o que eu disse. Aí o cara responde. Eu vi logo depois, o cara estava no ar, ele respondeu. Assim, pois eu não sei escrever direito o português, mas sou rico e você é pobre. É isso aí. Olha o nível. Aí, claro que esse cara não tinha nome, chamava Forrozão não sei o quê, era pseudônimo. Uma loucura lá, Forrozão. Ou alcunha. Pelo Forrozão Vidal, uma coisa assim. Exato. Bom, eu procurei o tal do Forrozão Vidal, era um grupo de forró, eu acho. Deve ser lá do norte. Aí eu respondi para o cara, disse, primeiro lugar, meu querido, é o seguinte, o que o Pedrinho falou, primeiro lugar, respeito à língua. Segundo lugar, meu querido, quem te deu a permissão de dizer se eu sou rico ou pobre? O que você sabe a meu respeito para você falar se eu sou rico ou pobre? Ele deve trabalhar na Receita Federal. Não, nada, ele não sabe. Se ele soubesse, ele não falar uma merda dessas. Mas tudo bem. Agora, esse é o nível de cara que defende a barbaridade que aconteceu no dia 8. O pessoal do... Que fala sem anistia. Sem anistia, etc. O pessoal que foi anistiado no passado, que era bandido de verdade, matava gente, assaltava banco, fazia o cacete. Explodia a ponte, aeroporto. Exatamente. Então, acho que quem te deu o recado, Pedrinho. Esse cara, é claro que esse cara, eu não quis esticar, eu peguei e simplesmente apaguei ele, botei
bloqueio na internet. Não disse nem por que estava bloqueando, porque esse tipo de pessoa não vale a pena. Como esses que falam anistia não, um bando de imbecis total. Isso é gente acéfala. Porque uma mulher que pichou, perdeu o mané com batom, pegar 17 anos, bicho, isso nem em ficção científica acontece. Tá? Aquela outra senhora que matou, esquartejou o marido, pegou 16 anos. 16. E então, eu acho que já está solta até. Nem sei, mas o crime da mulher com o batom é mais grave. Por quê? Porque o Boca de Veludo sentiu-se diminuído por terem usado a frase dele num batom de segunda classe. Talvez, não sei. Bom, tem mais. Aquele goleiro Bruno que matou a moça lá e deu para os cachorros comer. Está solto. Está solto, é isso aí. Não, e cara com uma tonelada de cocaína que não tinham prova e soltaram o cara. Soltaram porque era instrumento de trabalho. E o cara do rap lá que também soltaram e vão devolver o dinheiro para ele. E o dinheiro que estão... Olha, é uma vergonha. Tá? Desculpa, estou copiando lá o cara lá do Canal 7 da Rede Record, não me lembro o nome dele lá. Bom, é uma vergonha, é mais do que uma vergonha. Até quando que nós todos vamos aguentar isso? Vamos só terminar com uma frase em latim. Cum grano salis. Com grano salis. Indicada para aquele moço bonzinho. O moço bonzinho. Exatamente. Tá, é isso. Beijo para todos. Terminou por aqui. Semana que vem, desculpa, atrasamos a semana porque ontem era feriado. Então não deu para a gente gravar. Exatamente. Mas semana que vem, terça-feira, estaremos aqui com vocês novamente, se Deus quiser. Tá certo. Beijo grande, clique em compartilhe e faça tudo que tem direito, tá? Tchau.